E a experiência dele com o chamado começou aos 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, ele estava abrindo a primeira igreja, numa época extremamente difícil. No Brasil, na década de 70, ser pastor, com 17 anos, e ainda abrir uma igreja, as barreiras eram enormes. Mas nós vamos, graças a Deus, toda a nossa igreja no Brasil dá graças a Deus pela vida dele, pela disposição, preso muitas vezes, perseguido muitas vezes, mas ele permaneceu firme no chamado. Eu sempre digo isso, mais de 60% das casas da bênçãos abertas no Brasil, são cerca de 3.000 igrejas hoje, mais de 60% foram abertas por influência direta dele, ou por influência indireta, através de homens e mulheres que foram gerados no ministério dele. E eu, propriamente, fui muito inspirado na década de 80, pela vida dele, pelo chamado dele. Então, nesta noite, ele vai compartilhar muita coisa com os irmãos aqui, e eu quero pedir, por gentileza, que os irmãos permaneçam em silêncio, tá? Que vocês não andem, né? Não conversem, nem se desloquem. Eu quero pedir para os servos, né, os irmãos que ajudam aí, que fiquem agora parados nos seus lugares, só em caso de necessidade que você se move para você atender alguém, caso necessite, mas ninguém vai precisar. Amém? Então eu não queria ver ninguém indo para banheiro agora, ninguém conversando, ninguém falando no ouvido do outro, você focado naquilo que você veio para ouvir e receber nessa noite. Então, Mr. Jair, com mais uma vez, com muita alegria, satisfação no coração, que nós te recebemos aqui e nos ficamos lisonjeados com a sua presença. Muito obrigado. Eu agradeço a forma tão gentil, tão carinhosa, missionário Paladone, missionária Andréia, sua família, pastores, líderes, membros da igreja, da Casa da Bênção de Santos, a forma como vocês sempre nos recebem aqui, nesta igreja tão hospitaleira. Muito obrigado. Israel hoje me apanhou lá no aeroporto e me fez uma surpresa, me levou para almoçar numa churrascaria poderosa, 5 estrelas, fogo de chão. Falei, meu Deus, que maravilha, não é? Muito obrigado, Palarone, pelo carinho, pela amizade. Você sabe da nossa consideração, é recíproca, e a admiração que nós temos pelo que Deus está fazendo em você, em vocês e através de vocês, que tem sido referência para a glória de Deus, para o Brasil todo, no que tange igreja em célula dentro da ITEG Brasil, para a glória de Deus. Todos nós nos inspiramos no ministério da Casa da Bênção de Santos, que tem sido uma referência e tem sido inspirador para todos nós que estamos em outros estados. Talvez vocês não saibam disso e não saibam avaliar isso, mas nós olhamos para cá como referência nesse mover, nesse novo tempo que a nossa igreja no Brasil está vivendo. Isto para a glória e honra do nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero comentar hoje sobre algumas experiências, mas sem perder de vista, missionário Palarone, que todas as experiências do passado devem servir como referência para nos inspirar e nortear o nosso futuro, porque a gente não pode viver das experiências passadas. São referências importantes de vitórias, de conquistas, de bênçãos que o Senhor nos deu, mas nós não podemos viver das experiências passadas. Elas são referências importantes para inspirar novas gerações, mas nós temos que sempre buscar o novo. O maná caía diariamente
E nós precisamos do maná novo, fresco, do mover novo, fresquinho para hoje. Aleluia! Eu me converti quando tinha, na verdade, 16 anos, na Casa da Bênção. O que me atraiu para a igreja, no primeiro momento, quando eu era apenas um adolescente, como muitos que estão aqui hoje, foi um milagre de cura que Deus operou na vida da minha irmã mais velha. A Casa da Bênção foi aberta a um quarteirão de onde eu morava, no interior de Minas, na cidade de Três Pontas. E Deus estava usando o missionário João Batista, de saudosa memória, de uma forma nunca vista. Multidões de todo o sul de Minas, caravanas, milagres, paralíticos andando, cego enxergando, endemoniados caíam assim, as dezenas e dezenas, era uma coisa assim assustadora. E a minha irmã tinha um lombinho, um caroço no braço. E ela foi numa reunião daquela no domingo à tarde, de unção com óleo. E chegando lá, o apóstolo João Batista, de forma rápida, na fila, ungiu no local. E a minha irmã foi embora. No outro dia, quando ela levantou de manhã, foi fazer a sua higiene pessoal, foi lavar o rosto. Quando ela olha, cadê o caroço? E ela ficou muito entusiasmada e começou a correr dentro de casa. Gente, vocês lembram? Olha, era grande, eu fui ali, o pastor passou um olhinho e sumiu. Aí chegou para mim e disse, Jair, você lembra? Olha aqui como era, nem sinal. Vai lá para tu ver. Falou para mim. E aquilo me despertou. Até então eu era muito carola, eu era sacristão, sobrinho de padre. Estudei no colégio paroquial, morei na casa paroquial, ajudava 2 missas por dia, abria a igreja, tocava o sino, ajudava, né? Eu era praticante, a família toda praticante, com padre, com freira, todo mundo carola mesmo. E ela quando diz, vai lá para tu ver, eu disse, eu vou. Quando cheguei, irmãos, o pastor estava pregando, eu não esqueço disso. Fiquei lá na porta, estava lotado o galpão, mais de 2.000 pessoas no domingo à tarde. E ele leu João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Espírito Santo deu vida naquele versículo. E foi como que uma dinamite no meu coração. Alguma coisa aconteceu que eu não entendi o que era. Eu lá na porta. O poder da palavra vivificada pelo Espírito. E fiquei ali como que anestesiado, preso. E ele continuou pregando e começou a orar. E os doentes sendo curados, endemoniado caindo para todo lado. Perto de mim eu fiquei desesperado com aquilo. Nunca tinha visto. Os irmãos imaginam o que era isso no interior de Minas. No ano de final de 68. Meu Deus. No Brasil não tinha nem 2% de evangélicos. Era assustador. Naquele dia o Espírito de Deus me fez 2 chamados. Para a salvação e para o serviço. Levanta a mão e diga, Deus me chamou. Para a salvação e para o serviço. Na sua seara. Diga outra vez. Deus me chamou para a salvação e para o serviço. Aumenta o volume, vai. Deus me chamou para a salvação e para o serviço na sua seara. Aleluias! Aleluias! Jesus! E é um privilégio. É uma honra para nós, pobres mortais, seres frágeis, imperfeitos, apesar de nós, o Senhor nos chamou, botou os olhos em nós, nos escolheu, nos nomeou, para que fôssemos e dessemos frutos,
e o nosso fruto permanecesse para sempre. Glória a Deus. Com 16 anos, eu me ofereci como voluntário para ajudar o meu pastor. Comecei varrendo a igreja, era cadeiras soltas, e quando saía a multidão era uma algazarra de cadeiras, e eu arrumava uma por uma, com maior amor, com maior carinho, lavava os banheiros, recebia o missionário quando chegava numa Kombi que ele tinha, uma Kombi, né? Aquela Kombi de luxo, era bege em cima e azul embaixo, duas cores. Eu ficava encantado com a Kombi, não é? Meu Deus, é bom a gente servir a Deus servindo os seus servos. Você que quer crescer no ministério, Josué não era chamado a princípio servo de Deus, mas era servo de Moisés. E era leal a toda prova, fiel a toda prova. E quando Deus precisou de um substituto para Moisés, ele encontrou Josué. Aleluia! E você sabe disso. E eu fazia isto com maior amor, sem nenhuma pretensão. Ajudava a segurar os endemoniados. Aqui, missionário, está seguro. Expulsa. E eu tinha uma alegria muito grande de ver os endemoniados libertos. Sabe por quê? Porque a minha irmã, que ficou no lugar da minha mãe, tinha morrido, tinha menos de 1 ano. E a morte da minha irmã, depois que eu me converti, eu descobri que foi uma magia negra. Meu pai era viúvo, envolveu lá com uma pessoa, e essa pessoa foi lá na porta da minha casa, e a minha irmã, muito, vamos dizer, quase que violenta, partiu para cima da mulher, expulsou do terreno da casa. E a mulher disse, você vai ver, tu não vai fazer isso com mais ninguém. E a mulher era uma bruxa, eu não sabia. Poucos dias depois, a minha irmã caiu com uma dor de cabeça, e debatia, convulsionava, rangia dentes. Quando eu me converto e vejo aquelas mesmas cenas, eu dizia assim, se essa igreja tivesse chegado aqui 1 ano antes, a minha irmã não teria morrido. Porque nós corremos com ela para tudo quanto era hospital, não era derrame cerebral, não era aneurisma, não era meningite, nada que poderia ser doença no crânio que provocava dores terríveis. Não tinha diagnóstico, um demônio matou minha irmã. E logo depois eu converto e vejo aquelas cenas. Então eu ficava muito feliz quando eu via os endemoniados sendo libertos. E aquilo foi marcando muito a minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. 16 anos. 1 ano depois o pastor vai embora da minha cidade. E me convida para ir com ele. E eu me tornei um discípulo dele. Leal, fiel, morando na sua casa, auxiliando em tudo. E fomos abrir a igreja em Varginha, no sul de Minas. E a estratégia era muito diferente de hoje. Hoje se abre ainda na estratégia antiga. Foi muito bom e deu muito fruto na sua época. E a gente não pode renegar nada do que fizemos. Com sinceridade, sabe? Com bom coração, para alcançar os perdidos. Isso aí. Varginha, alugamos um grande salão no centro de Varginha. Locamos um horário, o melhor horário na Rádio Clube de Varginha. A melhor emissora de rádio. E era ele e eu fazendo o programa. Ele tinha uma qualidade que ele ativava a gente. Dava oportunidade, empurrava. Acreditava. E eu peguei a oportunidade. E começamos ali, queridos, o trabalho explodiu. Multidões como em 3 pontas. Cura divina, libertação, a cidade abalada, impactada. Mas naquela época, especialmente no interior, quando chegava um pregador de cura divina, libertação, juntando multidões, era a perseguição certa. Os padres levantavam contra, pressionava os promotores, que acionavam a polícia, e mandava prender mesmo. Mandava pegar e enjaular mesmo, botar no xadrez. E um domingo à tarde nós estávamos terminando o culto, quando de repente a Rádio Patrulha chegou e prendeu o missionário João Batista,
E eu estava perto com a pasta na mão. Ele diz, vamos levar esse garoto também. E me levaram também, irmãos. Escute isso. Eu fiquei 11 dias preso. 11 dias. De menor. A polícia sempre foi arbitrária. Naquela época era pior. João Batista ficou 2 meses. Eu fiquei 11 dias. Preso. No meio dos bêbados. Vendo as mulheres sendo espancadas muitas vezes. Nas madrugadas. As mulheres que eles prendiam nos prostíbulos e homens e tal. Aquela tortura. E eu sem saber por que eu estou aqui. 11 dias depois, o juiz manda chamar meu pai. Meu pai era um trabalhador do interior. Nunca tinha passado na porta de uma delegacia. Um homem de mãos calejadas. Que nos ensinou bons princípios. Né? Da ética, do respeito, de ser honesto. E de repente eu estou preso há 11 dias. E meu pai é chamado. O juiz na cabeceira da mesa, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu sentado de um lado, meu pai do outro. E o juiz desmoralizou meu pai, falou coisas horrendas. Dizendo, você é um velho imprestável. Por que que você não arrebenta esse moleque no pau? Ele está acompanhando esse curandeiro. E ele também está virando curandeiro. Olha que coisa. Chamaram Jesus de curandeiro, chamaram até de Beelzebu. E Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se alguém te persegue, te calunia, meu irmão, se alegre, regozije, porque há uma promessa para você. Mas naquele dia o juiz arrebentou, irmãos, falou horrores. E meu pai, um homem tímido do interior, saiu dali cabisbaixo e me liberou. Aí nós fomos para a rodoviária de Varginha, pegamos um ônibus para voltar para Três Pontas, 40 quilômetros mais ou menos. Empresa Santa Terezinha, eu lembro disso até hoje. Eu assentado no canto, ele na poltrona do corredor. Aí ele olha para mim e diz assim, e aí, Jair? Vai deixar isso ou não vai? Gostou do que aconteceu com você? Envergonhou a família? Me envergonhou? Deixou a nossa religião com essa de Bíblia de Jesus? Olha o que deu. Vai deixar ou não vai? Eu olhei para ele e disse, pai, o senhor não entende o que aconteceu comigo. Deus me escolheu. Deus me chamou. E não são dias de cadeia, de humilhação, de perseguição, que vai me afastar de Jesus, ou que vai impedir que eu trabalhe para Ele. Não deixarei, porque Jesus me chamou, e eu tenho um compromisso com Ele, e Ele tem um compromisso comigo. Isso marcou muito. Marcou muito. Em casa continuou a perseguição. Eu pegava a Bíblia para ler, meu pai arrebentava a porta e dizia, está com esse livro podre na mão. Eu subia no monte para orar, quando voltava era uma perseguição terrível. Cumprindo a palavra, irmãos. Não é assim? Os próprios inimigos, adversários, muitas vezes são os da família, por ainda não ter um entendimento, o esclarecimento do chamado de Deus. Mas tenha paciência, porque a promessa é, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Se tem alguém vivendo algo parecido com isso, profetiza vitória
e a conversão da tua família para a glória de Deus. Saio de Três Pontas. Ainda não era batizado nas águas nesse inteirinho, mas já era um discípulo frutífero. Novos convertidos, surpreende. Tem 3 categorias que surpreende na visão celular. Os improváveis. Eu era um dos improváveis. As pessoas olhavam e diziam assim, coitado, isso aí não vai dar. Ser pastor, ser pregador, tímido, calado, amuadinho lá no canto, né? Os improváveis, surpreende. Amém? Os novos convertidos, surpreende. E as mulheres surpreendem. Tem mulher aqui? Eu comentava com Israel quando vinha para cá a experiência do Paul Yong Show. Paul Yong Show, quando tinha 3.000 discípulos apenas, vocês sabem disso, mas nunca é demais a gente lembrar, e quem nunca ouviu vai ouvir pela primeira vez. Ele tinha 3.000 discípulos, e ele era muito centralizador, e ele foi fazer um batismo de 300 pessoas, Palarone. E no meio do batismo ele desmaiou, teve um colapso físico, entendeu? E ele no hospital mandou chamar um grupo de presbíteros da igreja dele, dizia, eu quero que vocês me ajudem a pastorear. E os presbíteros disseram, é mais viável a gente substituir o pastor, porque o senhor está muito mal, o senhor não vai ter condição de tocar essa igreja, o peso é muito grande, nós já estamos conversando com o presbitério e nós vamos substituí-lo. Ele disse, não. E aí mandou chamar um grupo de irmãs que representava as mulheres da igreja. E ele disse para as mulheres, eu quero que vocês me ajudem a pastorear essa igreja. E elas disseram, pastor, conte conosco, eis-nos aqui. E sabe o resultado? Está no livro dele, na biografia dele. Alguns anos depois, ele recuperou a saúde, e a igreja que tinha 3.000 discípulos, quando ele voltou, já tinha 15.000 discípulos. Essa variante aí, guarda no coração essas considerações. Mas olhe, queridos, aí eu saio de Três Pontas, ainda não era batizado nas águas. Fui a Três Corações e disse ao missionário José Roberto, que era co-pastor do João Batista. E disse para ele, eu vim aqui porque eu quero ser batizado. E ele disse, mas não tem batismo marcado. Eu falei, não interessa, eu quero ser batizado. Desse jeito, pergunta a ele conta isso até hoje. Mas Jair, não tem batismo marcado. Eu falei, mas eu quero ser batizado, irmão. Eu li na Bíblia, o novo convertido, aquele que crê e for batizado será salvo. Creio, eu creio. Eu já oro para doente, expulso demônio, já fui preso por amor a Jesus, mas não fui batizado, eu quero ser batizado. Se Jesus voltar e eu não tivesse sido batizado, o meu raciocínio era esse. E eu não vou subir, eu quero ser batizado. Vai ter um batismo agora, né, irmão? Na grande colheita da Casa dos Milagres, haverá um dos maiores batismos em Santos e no Brasil, para a glória de Deus. É importante, sim. Se não fosse Jesus, não falaria. E aí o Zé Roberto foi comigo no Rio Verde e eu fui batizado. Só eu no dia. Ele teve que sair de casa no frio, entrar no Rio Verde e me batizar. E eu saí, aleluia. Aí fui para Belo Horizonte, escute. E fui trabalhar em Santa Luzia e Vespasiano com o missionário Wilson, que foi o segundo homem que me influenciou muito. Muito. Do discipulado. Na forma carinhosa, amorosa. Né? Dado a ensinar, a gastar tempo, a derramar no meu coração muita coisa preciosa e que eu tenho até hoje. E fiquei em Vespasiano e Santa Luzia auxiliando o missionário Wilson. Nesse tempo de Vespasiano, foi o tempo que Deus selou e confirmou o meu chamado. Foi o tempo que eu mais jejuei, todos os dias, até 18 horas. Foi o tempo que eu mais devorei a Bíblia. Eu ficava fechado dentro do salão, até 18 horas,
orando e lendo, orando e meditando, orando e meditando. Quando dava 18 horas, Palarone acho que chegou a conhecer o Juca, o Juquinha, que morava lá no Linhares, irmão da Helena. Aquela família em Vespasiano me ajudou muito. Quando dava 18 horas, o Juquinha chegava, batia na porta com a marmita, eu levantava a porta e ele me entregava a marmita. Os vizinhos diziam assim, tem um mocinho doido aí dentro, fica gritando o dia todo, chorando, batendo nos bancos, e quando dá 18 horas, vem um homem aí e traz comida para ele. Quando era noite, era o culto, irmãos, e o fogo e a glória de Deus caía. Aleluia. Fomos para Juiz de Fora para começar a igreja com o missionário Wilson. 3 dias, 3 noites lá no monte, orando, jejuando. Começamos com um grupo maior. No final ficou o missionário Wilson, eu, Getúlio Cota. E Geraldo não aguentou. No segundo dia, destripou o mico e foi embora. Não aguentou, deu uma crise. Ficaram 3 ou 4 só. Após estes 3 dias de jejum, começou-se a igreja em Juiz de Fora, com muita oração, com muito jejum, com muita dificuldade, crescendo devagar. 6 meses depois, aí que entra a minha história. 6 meses depois, nós estávamos numa reunião de oração. E aí eu quero destacar 2 pilares que sempre nortearam o meu ministério. A direção de Deus e a batalha espiritual até tomar a chave do valente e saquear os seus bens. 2 pilares. Direção de Deus, geograficamente falando, onde Ele queria que eu estivesse. O lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Também no aspecto geográfico. 3 modos da gente saber se estamos no lugar certo. Vocês estão no lugar certo, porque Deus deu um sonho para o vosso pastor. Deu uma visão para o vosso pastor. E trouxe vocês pastores e líderes. E os colocou ao lado dele, para cumprir o sonho que o Espírito de Deus gerou no coração dele e da missionária Andréia. Agora, no sentido de um chamado apostólico como o meu, um chamado missionário, eu tinha que ter convicção. Como o missionário Palarone, que é um apóstolo de Deus, tinha e tem que ter esse cuidado, onde Deus quer que eu esteja. Então eu sempre tive esse cuidado. E olha como Deus me dirigiu para abrir a primeira igreja fora da influência do missionário João Batista ou do missionário Wilson. Nós estávamos orando em Juiz de Fora. 3 dias. Depois mais 2 dias. Jejuando e orando. E Deus arrebatou o irmão Geraldo de Souza. O Espírito Santo arrebatou, o corpo caiu, e o anjo de Deus pegou ele pela mão e voou com ele. Quem crê ainda em coisas sobrenaturais na igreja? Quem crê que Deus ainda faz isso? Nesse mover de oração que vocês estão, muita coisa maravilhosa vai acontecer. Muitos fenômenos vão acontecer. O livro de Atos está inacabado. Nós estamos escrevendo os Atos dos Apóstolos dos dias de hoje e das apóstolas. Aleluias! Glórias! Deus arrebatou o Geraldo de Souza. O corpo ficou lá em Linhares, numa casa onde estávamos orando. E o anjo voou com ele. E sobrevoou com ele, como se fosse de helicóptero, sobre uma cidade. Já pensou? Sobrenatural. O anjo voando com ele, sobrevoando uma cidade. E de repente ele me vê no centro da cidade, com a Bíblia no peito,
E o anjo abre a boca e só sai letras. E as letras flutuando formam uma frase. Diga a ele, apontava para mim, que assim diz o meu Senhor, esta cidade está em suas mãos para ser evangelizada. Mas qual era a cidade? Ele sobrevoou uma cidade. Me viu no centro da cidade. E as palavras formaram uma frase. Diga a ele que esta cidade está em suas mãos para ser evangelizada. Mas qual era a cidade? Aí aparece um letreiro cobrindo toda a cidade. Conselheiro Lafayette. Que direção clara foi essa? Que fenômeno foi esse? E quando ele voltou do arrebatamento e contou, eu criei e tomei posse. Deus curou uma dona de uma gráfica. Orei por ela, Jesus curou de uma úlcera. E ela, quando soube que eu ia para Lafayette, mandou fazer 10 mil folhetinhos. Com uma foto minha, bem novinho, com 18 anos agora. A mão levantada assim, Jesus vai te curar. E um convite, 10 mil folhetos. E fui para Conselheiro Lafayette. Olha a estratégia que usamos agora na abertura da primeira igreja. Aluguei um salão, sem saber de onde viria o dinheiro no final do mês para pagar o aluguel. Não tinha Supremo Concílio. Missionário Wilson não tinha estrutura para mandar dinheiro. Fui na emissora de rádio e contratei 1 hora de programa de rádio para pagar 30 dias depois. De onde viria o dinheiro? A minha fé era, Deus vai mandar o povo vai ser curado, liberto, salvo, vão dar oferta, e no final do mês eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel do salão, o programa de rádio, o aluguel da casa e a minha manutenção. Deus honra quando nós nos lançamos pela fé. Quem esperar ter dinheiro para fazer a obra de Deus, nunca fará. Tem que começar. E o Senhor vai abrir as portas. Digam aleluia. Tem que botar a mão no arado, sem olhar para trás. E a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Soltamos aqueles folhetos. Primeiro culto em Conselheiro Lafayette. A igreja estava superlotada. E Jesus curando, libertando, abençoando. E levantamos as ofertas. E no final dos 30 dias, tínhamos o dinheiro suficiente para pagar o aluguel do salão e para pagar o programa de rádio. Fiquei em Lafayette 2 anos, irmãos, 2 anos. Comprei terreno, construí a igreja. Deixei na época, era um povão para a época, mais de 200 crentes batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo lá em Conselheiro Lafayette. E de Lafayette, os irmãos sabem que é uma das cidades que mais gerou pastores da Casa da Bênção. Verdade, palavra? Temos pastor no Brasil inteiro. Pastores e pastoras. Veja a forma sobrenatural que Deus mostrou à cidade. Como eu criei ainda um garoto de 18 anos, chamei para mim a responsabilidade, aluguei salão, entrei no rádio e estabelecemos a igreja. 2 anos depois, igreja construída, 200 membros. Um filho na fé, discípulo, que está firme na ITEJ até hoje, assumiu. E eu fui para São João del Rei. São João del Rei era tido como cemitério de pastores. Principados e potestades violentos em São João del Rei. Catolicismo, idolatria, feitiçaria dominava a cidade. Não tinha igreja evangélica, só uma Assembleia de Deus pequenina, que tinha sido apedrejada há pouco tempo.
Isso em 72, e fizemos a mesma estratégia. Aluguei um salão ao lado da rodoviária. Não tinha dinheiro para botar cadeira. Salão vazio, sem nem banco nem cadeira, irmãos. Escute isso. Contratei 1 hora na rádio. E entrei com o programa de rádio. Cura divina, libertação, testemunho de impacto. E de repente a cidade e a região foi sacudida pelos milagres, pelo poder de Deus em São João del Rei. Lá as experiências foram tremendas. Perseguição de novo, intimação para a polícia de novo, jornal falando contra de novo, e as multidões se rendendo aos pés de Jesus. Fiquei em São João del Rei 2 anos. Deixei terreno comprado, construção iniciada, onde está a Casa da Bênção até hoje. E um dia o apóstolo Doriel chegou para mim e disse: Jair, a igreja está precisando de você em outra cidade. Até então eu era solteiro, era fácil deslocar. Até então eu era solteirinho, né? Precisando aonde, missionário? Ele diz: Governador Valadares. A Casa da Bênção tinha tido uma divisão lá. Estava tendo problema sério em Valadares. Você é da região, né? Fabriciano. Isso aí. Pois é, Fabriciano foi muito influenciado pelo trabalho de governador Valadares. E aí eu quero contar uma experiência, Palarone, que vai ajudar. Governador Valadares, nós vivemos uma experiência, irmãos, de dificuldade de espaço para começar a igreja. Botei 2 programas de rádio. Rádio Bituruna e Rádio Educadora de Governador Valadares. Para alcançar as multidões. E aí não achava salão. Nós percorremos, eu e Getúlio, nessa época já estava comigo, era meu discípulo de Lafayette. Levei ele para São João del Rei e depois levei para Valadares. E aí não achava salão. Percorremos rua por rua, aquele calor de Valadares. A gente muito tradicional na época, com terno preto, com gravata. Aqui em Santos, uma das boas coisas que eu gosto é que não tem tradição, né? Eu falei para ele: irmão, eu estou sentindo liberto. Glória a Deus. Mas naquela época a gente percorreu Valadares, naquele calor de quase 40 graus, de terno preto e gravata, procurando salão para alugar. E não encontrava. E eu fui atacado por demônios, principados de Valadares. Eles bombardearam a minha mente e quase que eu cometo um erro que seria fatal. Veio na minha mente: Deus não nos quer aqui não, Getúlio. Vamos embora. Vamos embora para Teófilo Otoni. Vamos procurar lá em Teófilo Otoni. Lá vai abrir. Vamos embora. E quando nós íamos para a rodoviária pegar um ônibus para Teófilo Otoni, eu passei numa livrariazinha evangélica que existia em Valadares e vi um livrinho lá, fininho, desse de bolso. Espíritos Enganadores. E Jesus falou comigo: compra esse livro. Eu comprei. Entrei no ônibus para ir para Teófilo Otoni. No transcurso eu fui lendo o livro. E Deus falou comigo. Quando chegou na rodoviária, eu falei: Getúlio, vamos voltar. Ele: mas o que houve? Falei: não, Deus falou comigo, é Valadares mesmo. E amanhã será o dia da vitória. Deus vai nos dar um espaço. Irmãos, no outro dia, olha que coisa incrível. Nós saímos do hotel. E outra vez com terninho preto, filho único, caminhando pelas ruas. Passamos na rua Castro Alves. Já tínhamos passado para lá e para cá. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Quando eu olho assim, irmãos, um galpão todo velho, estragado. As portas de correr, né, de enrolar, podres. Quando eu olhei, o Espírito Santo falou: é aqui. Falei: mas não pode ser aqui. Nesse negócio aqui, meu Deus. E veio aquela confirmação: é aqui, meu servo. Aí eu bati na porta do vizinho. O vizinho me atendeu. E eu perguntei: você sabe informar quem é o dono desse galpão velho aqui? A vizinha que atendeu disse assim: olha,
Esse galpão foi vendido, tem 30 dias. E o cidadão que comprou, olha como é que Deus faz, comprou para reformar e para alugar. Falei, ah, é? Quem é o dono? A senhora conhece? Conheço. É o senhor José Alves, dono de um grande escritório de pedras, lapidação de pedras preciosas. E me deu o nome e o endereço do cidadão. E eu corri para lá. Cheguei, pedi para falar com ele. José Alves, nunca mais esqueci do homem. Falei, senhor, me informaram que o senhor comprou um galpão na Castro Alves 244. E que o senhor vai reformar e pretende alugar? Ele disse, sim, perfeitamente. Eu interesso alugar, eu preciso alugar. Ele disse, o senhor quer para quê? Falei, para abrir uma igreja que vai ajudar o povo, vai libertar os oprimidos, vai curar os doentes, vai fazer um trabalho social muito grande. E a gente precisa daquele espaço. E ele diz, com 60 dias estará todo reformado e entregue na sua mão. 60 dias fizemos o contrato, sem avalista. 2 garotos, sem pagamento antecipado, a chave na mão, os programas rodando no ar. Palarone, imagina, depois de quase 60 dias de programa, gerando expectativa, anunciar a primeira reunião, naquela época, dá para os irmãos imaginar? Abalou tudo, entupiu de gente, interditou o trânsito, sem nenhuma cadeira, massa compacta dentro das 4 paredes, e o trabalho estourou em Valadares. E de Valadares influenciou todo o Vale do Rio Doce, todo o Vale do Aço, através daquela semente para a glória de Deus. E lá nós tivemos muitas experiências. Cadeia de novo. Um padre, deixa eu contar essa do padre, posso contar? Tinha uma paróquia chamada Paróquia de Santa Rita. E toda quarta-feira ia um povão lá, dizia que a Santa Rita estava curando. E o padre fazia lá as suas rezas e tal. Quando nós chegamos e Jesus começou realmente a curar, a libertar, e as multidões esvaziaram a igreja de Santa Rita e corria para lá, um dia, eu estava preparando o povo para a oração de libertação. Quando eu olhei assim, irmãos, vem entrando um cidadão, barbudo, cabelo grande, uma pasta na mão, empurrando o povo assim, ó. Não tinha cadeira, abrindo assim o espaço. Chegou diante de mim e diz assim, me dê esse microfone. Eu quero te fazer algumas perguntas. Eu sempre fui rápido para pensar e diz, eu te respondo quantas quiser quando terminar a reunião lá dentro. E diz, eu quero agora. E eu estava em cima de uma mesa, tinha gente igual aqui, ó, paturrado, todo mundo de pé e aquele quadradinho, entendeu? Isso aqui eu gosto, isso aqui mexe com a nossa veia, né? Hoje numa outra dimensão muito mais profunda e muito melhor do que naquela época que era gente só para receber pão e peixe. Hoje é gente apaixonada por Deus. É diferente, é muito diferente. Aleluia! Mas de todo movimento fica um povo. E isso ficou. Aleluia! Então aquele homem, irmãos, entrou e me agrediu. Tentou me pegar pela perna para me derrubar, eu pulei, magrinho, fácil. Tentou outra vez, eu saí fora. Aí o povo abriu os olhos, que estava preparando para a libertação, e disseram, é o padre. E ele quer bater no pastor. E o povo me amava. Sabe o que aconteceu? Caíram em cima dele. Irmão, estou falando diante do Espírito Santo. Já viu formiguinha carregando um gafanhotinho morto? Foi aquilo. Arrastaram o homem pela barba, ele era capuchinho, pelo cabelo, rasgaram a roupa dele. Levaram e trancaram ele dentro do banheiro. Aí ele conseguiu sair, irmão, pegou o carro e foi para a polícia. Eu é que tinha que fazer a denúncia, ele é que foi fazer, ele que invadiu a nossa igreja. Aí no outro dia o delegado mandou me intimar. O missionário Doriel estava lá no dia seguinte da intimação. Interessante. E eu fui, e ele ficou com Getúlio na reunião da tarde. E quando eu cheguei, o padre estava diante do delegado, furioso.
E aí o delegado disse, fala pastor, o que aconteceu ontem? Esse homem foi agredido na sua igreja, maltratado, olha como ele está. Diante de mim assim. Eu disse, não doutor, a história é outra. Eu posso falar? E disse, fale. Eu disse, olha, ontem, aí eu dei uma esnobada, né, irmão? Aí eu dei uma caprichada. Falei, doutor, ontem nós estávamos no culto, na hora mais solene do culto. O senhor sabe que o Vaticano, né, o Vaticano II, estabeleceu que todos devem respeitar todas as religiões. E o ecumenismo é tão lindo, tão bonito. Aí eu dei uma trabalhada. E esse cidadão não respeitou a nossa igreja, invadiu a igreja na hora mais solene, a hora da oração. Ele fez isso? Ele invadiu e me agrediu. E o povo que me ama veio em minha defesa. Então eu não tenho culpa, doutor. E aí o padre perdeu as estribeiras, ficou bravo. O delegado ficou ao meu lado e deu umas pauladas nele. Não de bater, de palavras. No outro dia o jornal noticiou em letras garrafais. E a igreja que já era grande estourou mais ainda para a glória de Deus. Aleluia, irmãos. Então, são tantas experiências de perseguição, de milagres. Valadares nós oramos por uma mulher, Palarone. E é bom porque nas células os líderes devem estar prontos para impor as mãos nos doentes e eles serem curados. Deve estar pronto para ordenar os demônios, saiam em nome de Jesus e eles vão sair. Aleluia! A igreja ativada pelo poder do Espírito é operadora. Leva uma mensagem que opera, que dá resultado de salvação, de sinais, de prodígios e de maravilhas. Nós oramos por uma mulher em Valadares, essa marcou muito. Ela tinha uma ferida do joelho até o tornozelo. Tinha feito enxerto, nada resolvia, aquilo sangrava e tal. Aí orientamos ela a fazer a campanha dos 7 domingos, né? As 7 unções famosas. Quando chegou no 7º domingo, parece que estava pior a ferida. Mas não era Deus operando. Eu chamei ela no escritório, irmãos, e no meio da ferida, uma cabecinha começou a mexer. Aí pegamos uma pinça e fomos lá e pegamos aquilo. Quando nós puxamos, sabe o que era? Uma cobrinha viva desse tamanho. Demônio materializou. Entendeu? Não esqueço disso. 30 dias depois, a perna da mulher estava completamente seca e curada. Quer dizer, sinais assim, impressiona, abala para a glória de Deus. E Valadares, a igreja foi plantada, está lá até hoje. Quantas igrejas tem naquela região? Mais de 100, 150, 200. Para a glória de Deus. Fé, direção, oração e jejum são ferramentas indispensáveis para executar o trabalho que Deus delegou a todos nós. De Valadares, irmão, sabe quanto tempo eu fiquei em Valadares? 9 meses. O tempo de dar a luz. Dei a luz à igreja. 9 meses, certinho. O apóstolo Doriel veio de novo. Ele disse, Jair, tivemos problema em Goiânia. E precisamos de você em Goiânia. Para plantar a Casa da Bênção em Goiás. Não tinha nenhuma igreja em nenhuma cidade de Goiás, a não ser ali no Distrito Federal, a partir de 1970. E fomos para Goiânia. Mesma estratégia, fé. Oração e jejum. Para amarrar o valente. Jesus ensinou isso. Quem crê na palavra? Amém. Dá uma olhadinha aí em Atos capítulo 12. Pode ser Lucas primeiro, tem Lucas e Mateus. O texto de Lucas parece que é mais completo. Lucas capítulo 11.
a partir do verso 21, 22. Lucas 11, 21, 22. Atenção, você que vai abrir uma igreja, que vai multiplicar uma igreja, que vai abrir uma célula, que vai multiplicar uma célula. Olha este princípio aqui que Jesus ensina e que eu sempre pratiquei na abertura de igrejas. Olha o que ele diz, versos 21, 22. É Jesus falando. Quando o valente, está se referindo ao Satanás, bem armado, guarda a sua própria casa. Casa aí significa território. Pode ser uma casa literalmente, pode ser uma rua, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um estado. Então olha o que Jesus diz. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Quer dizer, as pessoas que ele mantém cativa, oprimidas, dominadas, amarradas. Satanás, o valente aí, os mantém cativos, dominados, subjugados. Mas olha o que Jesus diz. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Dá uma olhada agora em Mateus. Mateus capítulo 12, verso 29. Olha o que Jesus diz. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então saqueará a sua casa? Isso é princípio de batalha espiritual. Olha para cá, irmãos, isso é muito sério. Ninguém pode ganhar vidas, ninguém consegue ver uma célula crescer e multiplicar-se, ninguém consegue abrir uma igreja e vê-la prevalecer sem cumprir esse princípio. Não há território neutro. Olha para cá. Não há território neutro. Todo território está ocupado ou pelo Senhor ou por principados e potestades das trevas. Isso vale para vidas humanas e para territórios. Josué liderou a geração conquista, mas Canaã estava ocupado, totalmente ocupada. Ele tinha que entrar, batalhar, vencer e tomar posse. Fale comigo, não há território neutro. Não há território vazio. E Jesus ensinou aqui que ninguém pode entrar em uma casa sem primeiro amarrar o valente que prevalece naquela casa, naquele território. Enquanto você não amarra, no nome de Jesus, você não consegue saquear os seus bens. E que bem é mais precioso do que as vidas que são coroas da criação de Deus. Vidas que foram feitas para serem casas de Deus, moradas do Espírito, e que estão sendo moradas de demônios, de crack, de cocaína, de heroína, de álcool, etc. Então Jesus dá um princípio aqui. Ninguém consegue saquear os bens sob o domínio do valente sem antes amarrá-lo. É princípio de batalha. Antes de você abrir uma igreja, antes de você abrir uma célula,
vença primeiro no mundo espiritual. Vença primeiro no mundo espiritual. Nós não abrimos nenhuma dessas igrejas que eu enumerei e tantas outras, sem antes bom tempo. Sempre aprendi isso. De jejum, de oração, de guerra intensa, até ter convicção que a chave da cidade havia sido tomada e estava em nossas mãos. E aí havia explosão. Naquela época a guerra espiritual era muito maior do que hoje. Muito maior. Mas aqui os irmãos têm territórios aqui difíceis. Agora há pouco nós estávamos conversando sobre isso, eu, o missionário Palarone. Santos, propriamente dito, é uma região que precisa de muita oração, de muita batalha espiritual. A região nobre de Santos, o índice de evangélicos aqui está muito abaixo da média nacional. Não chega a 5% em Santos. Sabiam disso? Não chega a 5%. E a média nacional dá quase 30%. São Vicente está mais aberto. Partes aqui de Santos está mais aberta. Mas tem uma área aqui, tem fatores culturais, mas para nós o fator mais importante não é o cultural, é o espiritual. E Deus vai dar estratégia para entrar também na região nobre de Santos, porque esta cidade Deus entregou por herança ao pastor, ao missionário e a cada pastor líder que Deus levantou e colocou ao lado deste homem de Deus. Se é verdade, se expresse aí na presença do Senhor. Mais alto que você puder. Mais forte. É para Jesus, o Rei da Glória. Aleluia! Há uma unção de conquista sobre a tua vida. Há uma unção de conquista sobre o teu ministério. Há uma unção de alegria por ver a obra de Deus se expandir. Tome posse desta verdade. Amarre o valente. Ore e jejue para amarrar o valente. Alguém que diz assim, esse povo não quer nada. Esse povo é muito obstinado. Este lugar é muito duro. Ninguém quer nada. Não diga isso. Nunca diga isso. O povo quer, mas não pode. Olha esta frase. Eles querem, mas eles não podem. Porque a mente está entenebrecida, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Eles querem, mas eles não podem, porque o valente os mantém ainda sob o seu domínio. Você está entendendo isso? Mas Deus te levantou como guerreira. Como guerreiro. Para usar o poder e a autoridade que o Senhor te deu. E amarrar o valente, é a receita de Jesus. E aí tu vai saquear os bens, que são pessoas que ele mantinha preso. Irmãos, olha para cá, quando nós abrimos a igreja em Goiânia, eu tenho até que hora, pastor? Obrigado. Quando nós abrimos a igreja em Goiânia, Goiânia que hoje vive um avivamento, Goiânia que hoje tem o céu escancarado, Goiânia que tem igrejas enormes que nós admiramos tanto, respeitamos tanto. Eu fui um dos pioneiros naquilo lá. E nós sofremos represálias naquela terra, irmãos, impressionante. Impressionante. A mesma estratégia que eu fiz nas outras cidades, eu fiz lá, programa de rádio, salão, na Avenida Goiás, 1701. Primeiro culto, uma multidão. A experiência era, o segundo vai ser maior. O terceiro maior. Mas sabe o que aconteceu lá? O primeiro foi grande. O segundo reduziu 3/4. O terceiro diminuiu mais. O quarto, meia dúzia. E no primeiro Deus operou tanto. E aí veio o discernimento, vamos para o monte.
tem alguma coisa estranha. Eu, Getúlio, mais uns 3 que eu tinha levado de Valadares. Discípulo de Valadares, agora comigo em Goiânia. E fomos orar. E o chefão de Goiânia foi lá no monte. E rodeou perto de nós, sapateou perto de nós. Presença terrível dele. E nós oramos, lutamos, batalhamos. Na noite seguinte, no dia seguinte eu viajei para me casar. Olha que interessante. Casei em Lafayette, Missionária Graça. Eu deixei o Getúlio de Getúlio, eu estava marcado o casamento, meu filho. No meio dessa guerra. O missionário Daniel que ia fazer, eu falei, eu não posso deixar de casar, meu filho. Você aguenta firme aí. Deixei ele mais os 3, Palaroli. Naquela noite, irmãos, o Getúlio, ele já contou isso na convenção. Acho que contou aqui também, não sei. O demônio principado que tinha ido lá no monte, aproveitou que eu tinha viajado. Tem isso também, sabia? O nível de autoridade e de unção, é verdade. Ao lado do missionário Palaroni tem um general dos exércitos celestiais. Ao lado da missionária André, eu creio piamente nisso. Devido à responsabilidade e o nível de autoridade e de unção que está sobre eles. Ao lado de cada pastor tem um anjo guerreiro graduado. Ao lado de cada líder de célula, de acordo com a sua responsabilidade, tem um guerreiro. De acordo com a sua patente. Escutou isso? Quando eu viajei e o Getúlio ficou só, estava hospedado no hotel. Olha o nome do hotel, Hotel Paysandu. Naquela noite, o demônio-chefe foi lá no quarto de hotel e falou da cabeceira da cama, em voz audível. Irmão, nós estamos falando de batalha espiritual, coisa séria. O que está em jogo são vidas. A batalha se dá pela posse de pessoas. O Espírito Santo, os anjos e a igreja batalhando para salvá-los. E Satanás atacando para matar, roubar e destruir. É guerra mesmo. Agora, saiba quem você é em Cristo e não tenha medo. Porque Ele é que tem medo da igreja. Porque a igreja é vitoriosa. É triunfante. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Mas que Ele ataca, ataca. Sabe o que eles fizeram com Getúlio? Falaram da cabeceira da cama. O que vocês vieram fazer aqui? Essa cidade é nossa. E nós vamos lutar, lutar, lutar. Repetiu 3 vezes. Até derrotar vocês aqui. E aí o corpo do Getúlio ficou todo imobilizado. Imobilizado. Não mexia a perna, não mexia braço. Só os olhos. E Satanás pressionando a garganta. É guerra literal. Escutaram? E aí só a mente funcionando. E a mente, ele começou a clamar pelo sangue de Jesus e a citar a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E o Senhor mandou reforço. E mandou reforço. Não mandou no caso de Daniel? Não havia lá o principado da Pérsia interceptando resposta de oração? E precisou Miguel, chefe de anjo, arcanjo, quer dizer, chefe de anjo, vi para desobstruir. E vocês conhecem, então nós estamos em guerra. E a igreja é guerreira do Senhor. Resultado, veio o reforço, o demônio saiu, e a partir daquele dia, a igreja explodiu em Goiás. Então, queridos, eu vou parar aqui porque... Eu gosto disso aqui, é importante você... Eu vi um DVD do Palaroni numa ocasião, ele ministrando, e quando dizia que ia parar, vocês... Falei, olha que legal. Muito bom. Esse é para valer mesmo? Então aguenta aí que nós vamos até meia-noite, hein? Quem é guerreiro aí fica até meia-noite?
O que eu quero destacar, queridos, olha para mim, são dois pilares. Se você não lembrar de muita coisa que eu falei aqui hoje, lembra-se desses dois pilares necessários para abrir uma célula, multiplicar uma célula, abrir uma igreja, multiplicar uma igreja. Primeiro, direção de Deus. Deus tem uma direção. Qual é a casa? Consulta ao Senhor. Qual é a rua? Qual é o bairro? Qual é o momento certo? Deus orienta nos mínimos detalhes. Capítulo 16 de Atos, não precisa abrir não. Eu amo o livro de Atos. Identifica com o meu chamado, com o nosso chamado como igreja. Atos relata a história da igreja nos seus primeiros 60 anos. Então leia Atos 10, 20, 50 vezes, decore o livro de Atos. E Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo e Silas tentam ir pregar o evangelho na Ásia. E o Espírito de Jesus não permite. Parecia uma coisa antagônica. Ide por todo mundo. Agora Paulo quer ir à Ásia e o Espírito de Jesus não permite naquele momento. Aí Paulo decide pregar em Bitínia, uma outra cidade, uma outra região. E a Bíblia diz, o Espírito de Deus não permitiu. Nem na Ásia naquele momento, nem em Bitínia. E aí Paulo foi dormir. E teve um sonho. E apareceu um jovem macedônio, lembram? Dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E o texto diz, concluímos que o Senhor nos chamava para a Macedônia. Não era a Ásia naquele momento, não era Bitínia, era a Macedônia. Atravessaram para a Macedônia, e a primeira cidade da Macedônia era Filipos. Hoje a gente lê a carta aos Filipenses, que carta linda, não é? A carta da alegria. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Filipenses é uma carta linda. Mas olha a história como nasceu a igreja em Filipos. Direção. Paulo e Silas vai para a margem de um rio. Olha a célula na margem do rio Palarone. Hoje o Israel me dizia de um projeto lindo que ele ouviu e que absorveu da estratégia de abrir células nas faculdades, nos colégios, no local de trabalho. Não tem lugar não, irmãos. No intervalo do almoço. Aleluia! Paulo e Silas foram para a margem do rio, está aí na sua Bíblia. E encontraram lá algumas mulheres. O que aquelas mulheres estavam fazendo na margem do rio? Eu posso conjecturar ali como missionário, meu chefe ali. Estavam lá certamente lavando roupa. Era comum na época, não tinha lavadora de roupa, não tinha água encanada, era a gamela mesmo, não era? Não é? A bacia, lá na margem do rio, lavando roupa. E Paulo começou a falar para elas de Jesus, paixão por vidas, em qualquer lugar, em tempo e fora de tempo. E a Bíblia diz que a multidão foi crescendo. Houve a libertação da pitonisa, lembra? A mulher que era adivinha. Paulo e Silas foi preso. Cantava e orava meia-noite, terremoto veio, prisão abriu, carcereiro se converte. E a igreja nasce. Direção do Espírito. Deixa Deus te levar na casa, na rua, no bairro. O campo é o mundo, não há nenhum problema a pessoa decidir, segundo a orientação do pastor, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Deus fala através da liderança. Falou comigo através do apóstolo Doriel tantas vezes, vai para a cidade tal, vai para a cidade tal, vai para a cidade tal. E eu criei e fui. Outras vezes ele falou comigo em revelação. Então o campo é o mundo. Se não tem uma palavra rema para um lugar, vai pela palavra escrita. O campo é o mundo. Ide e pregai. Mas Deus pode lhe dar uma direção específica. De uma casa, de uma rua, de um lugar.
e ali a igreja vai florescer de uma forma sobrenatural. Quem recebe, levante a mão e diga aleluia. Diga glória a Deus. Goiânia, 9 meses eu fiquei. Valadares, 9 meses. Goiânia, 9 meses. Dei à luz a igreja de Goiás. Chorei, sofri. E um dia, eu encerro aqui. Eu estava orando no escritório lá em Goiânia. Olha como Deus usa para falar com a gente. Tantos jovens aqui vocacionados. Eu amo vocês. Quem tem menos de 21 anos aí, levante a mão. Olha que maravilha. Uau! Vocês têm a vida toda para ser gasta na obra, no reino, no trabalho do Senhor. Essa geração Samuel, geração que não se vende, que não se corrompe, que mantém uma vida santa. Deus está fazendo algo tremendo com a mocidade. Aleluias. Um dia em Goiânia, eu assentado olhando para o mapa do Brasil. Olha como Deus falou comigo em Goiânia. Eu olhando assim, dizendo, meu Deus, Brasil é tão grande. 8.500.000 quilômetros quadrados. Eu sempre fui curioso saber dimensões do Brasil, população, dos estados. Todo evangelista tinha isso, né? Da cidade, qual é a população, como é que é a vida dessa cidade. E eu lá, 8.500.000 quilômetros quadrados. Como é grande o Brasil. Eu fui olhando assim o mapa do Brasil. De repente eu chego em Pernambuco, os meus olhos. O mapinha de Pernambuco é compridinho assim, ó. Quando eu olhei, foi uma dinamite no meu peito. E o Espírito de Deus explodiu dentro de mim. E diz, é teu tempo. Senhor, tem menos de um ano. Levanta acampamento. Eu preciso de você nesse território. Pernambuco. Entregamos tudo em Goiânia. Na época, o Supremo Conselho nos emprestou, eu e Jaime Caeiro, 13 mil cruzeiros, eu acho que era cruzeiro, nem lembro mais, para a gente devolver depois. Que era para patrocinar, entendeu? O diretor administrativo. O missionário Palarão tem uma função muito importante hoje, não é? Diretor administrativo, e nós estamos num projeto junto de abrir 1.000 igrejas. No espaço de 5 anos da Casa da Bênção. Aleluia. Mas naquela época emprestou-se 13 mil reais. E está correto. Depois que a obra abrir e Deus prosperar, Jair, você tem que devolver. Sim, senhor. Assina aqui. Sim, senhor. E fomos, pelo menos já tinha essa estrutura. As outras não tinha nada. Era só a fé. Quando fomos para Recife, já teve um apoio financeiro. Amém, pastor? Aí fomos para Recife, irmãos. Eu e Jaime. Nessas alturas já tinha Raquel. 6 meses. Eu apanhei minha esposa, que é de Lafayette, com a Raquelzinha. Deixei na casa dos pais, lá em Lafayette. Eu e Jaime. E eu disse, nós não vamos para conhecer. Nós vamos para fazer a obra de Deus e não tem volta enquanto não for feita. Convicção gerada por Deus. Chegou em Recife, Deus, depois do período de jejum, não esqueça, do período de oração, de amarrar o valente, para poder saquear os seus bens. Aí botamos um programa de rádio. 3 programas de rádio. Sistema Globo de rádio. De forma milagrosa. Milagrosa. Programa de televisão ao vivo. Eu entrava no programa policial, tipo da Atena, assim. Era o programa lá, Brits, Ação Policial, J. Ferreira. Era sucesso, igual da Atena. Mais sucesso da TV Jornal do Comércio lá. E eu consegui um espaço para participar ao vivo, dentro do programa policial, fora os programas de rádio. E ele lia as cartas dramáticas e eu respondia, e orava no final, e convidava para as concentrações. Aí estourou Recife. O trabalho pegou fogo de ponta a ponta, e multidões, e no Geraldão, e 10 mil pessoas, e passeata pelas ruas.
E Deus fez o que fez para a glória de Deus. Pena que a gente não tinha o conhecimento que temos hoje. Faltava o segundo degrau nesse processo de crescimento espiritual. Ganhar naquela época não era dificuldade para nós, né, Palarone? Ganhar a gente ganhava. O problema estava na consolidação. No reter o fruto. Né? Quantos milhares nós batizamos em Recife? Quando o missionário Palarone me substituiu lá, tinha um povo, um bom povo, nas 30 e poucas igrejas na época que nós deixamos, mas milhares e milhares que havia ganho já havia se perdido, porque havia muito movimento, muita campanha, muita agitação, mas não havia isso que temos agora. Foi bom na época, Deus operou na luz que nós tínhamos. Cada um anda na luz que tem. Hoje Deus nos deu um farol. Valorize! Valorize a visão. Ame esse processo. É a estratégia mais linda. Debaixo da unção, não tem quem segura. O Brasil se renderá aos pés do Senhor Jesus. Nós cantamos aqui, eu criei. Vamos salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. A igreja tem a mensagem que a sociedade precisa. Os governantes não têm, mas a igreja tem. Irmãos, isso não é frase de efeito não, é verdade. É verdade. A única instituição que tem a mensagem que o mundo precisa é essa instituição chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem mudou a minha vida. Mudou a vida do missionário Palarone, mudou a vida da família dele, da Andréia, mudou a vida desses pastores preciosos, dessas pastoras, e você sabe disso. Essa mensagem mudou a tua história. E essa mensagem que você é portador agora, vai mudar a vida de milhares nesta região e neste estado. Não te cales, porque para um tempo como este, você chegou onde está no ministério. Se você se calar, salvação virá por outro lado, mas o Senhor vai requerer das tuas mãos. Então, queridos, avante, no nome de Jesus. Ficamos em Recife, 13 anos, lá fiquei bastante tempo, não foi? Já casado agora, 4 filhas, uma goiana e 3 pernambucanas, 13 anos. Plantamos Casa da Bênção nos 9 estados do Nordeste. Bahia foi de forma indireta através do meu irmão que trabalhava comigo em Caruaru. Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Paraíba, Alagoas, para a glória de Deus. Eu disse que não gosto de falar do passado, mas é bom como referência. Hoje eu quero viver o que Deus tem para hoje. Eu não quero nunca ser o homem do ontem. Eu quero ser o homem do hoje e do amanhã. Quem quer ser o homem, a mulher do hoje e do amanhã, levante a mão para o Senhor. Fica de pé e dê um aplauso de 1 minuto. Mais forte que você puder. Com acordes musicais. Com a bateria, com a guitarra. Mais forte, não pare não, abre a tua boca, misture o brado de vitória. O Senhor conta contigo, o Senhor conta contigo. Mais forte a bateria, a guitarra. Isso tem um efeito no mundo espiritual. Cada palma o diabo bate em retirada. Cada acorde ungido, o inimigo bate em retirada. Não pare não.
Mais forte! Isso é o melhor que você pode, é? Bate em ritmo de guerra aí, irmãos. Bate a bateria em ritmo de marcha. Força! Vai marcando o território aí, vai! Vai conquistando agora! Tira o pé do chão! Marcha! Pisa com fé! Veja as ruas! Veja os bairros! Veja as cidades! Você tem poder! Escutar teu corar, da minha escuridão me libertou. Posso ouvir teu espírito, levante as mãos e cante. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Mais alto que você puder e declare: esse é o hino, esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor. Esse é o hino, esse é o hino dessa geração. Oh, glória! Jesus! Esse é o hino dessa geração. Levante as suas mãos, diga que ele é rei. Jesus é rei. Me conquistou, me libertou pra viver uma nova história.
Que coisa gostosa. Jesus conta comigo e com você. Olha para cá. Depois de 13 anos em Pernambuco, eu pensava que ia viver lá até Jesus voltar. Morava numa casa grande, própria, as filhas estudando. Um dia eu estava orando e jejuando, 2 dias e 2 noites. Não era buscando direção para sair de lá, não pensava nisso. Era buscando renovo. Eu sempre tive um coração sedento pela glória de Deus, pelo fogo de Deus. É isso que nos dá vida, que nos dá sustento, nos dá vitória. No 2º dia de jejum e oração, o Espírito Santo ministrou ao meu coração: levanta acampamento. Deixa tudo, mais de 30 igrejas, a sede construída, casa própria. É fácil fazer isso? Não. Falei com a minha esposa, ela disse: se Deus falou com você, vai falar comigo também. Falei: então, minha filha, vai para o jejum. E ela foi 3 dias, fui 2, ela foi 3 com a equipe. E Deus falou com ela. E eu botei prova, fiz igual o Gideão, porque aí a decisão já era muito pesada. Botei o velo de lã, Palarone. Eu tinha uma casa, naquela época ninguém estava comprando nada, era overnight. O sujeito que tinha dinheiro aplicava no overnight, infração de 40%, 50% ao mês. Quem tinha dinheiro botava no overnight. Quem lembra disso? Quem é da minha geração aí? Era muito lucro, então ninguém comprava nada. Aí eu fiz uma prova e disse: Senhor, vou botar a casa à venda. Se aparecer um maluco e der o que eu vou pedir, e aí, irmãos, eu botei o preço lá em cima, pensando que não fosse aparecer, e que o pagamento seja à vista, eu vou entender que é tempo de deixar o Pernambuco e marchar para começar tudo de novo no estado do Espírito Santo. 3 dias depois, aparece um fazendeiro, descobre, bate na minha porta, e eu botei o preço lá em cima para não vender. Ele disse: essa é a casa que eu quero. Falei: mas eu não vou parcelar. E disse: mas eu não estou falando em parcelamento, eu vou pagar à vista. Aí não teve jeito. Tinha muitas opções, mas Deus falou no meu coração: Antônio Carlos Palarone. E eu recomendei com o apóstolo e diz: eu confio nesse jovem pastor que estava em Londrina, no Paraná. Tinha tantos nomes, e o apóstolo Doriel considerou a minha indicação, e o Espírito de Deus confirmou no coração dele. E nós temos tido um relacionamento mais chegado do que irmão, de respeito mútuo e de admiração pelo ministério dele. E ele foi para Recife, ficou o tempo determinado, mas Deus tinha um plano com ele aqui. Ele tinha um plano comigo em Vitória, onde eu estou há 23 anos. E eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pego a nada. Se amanhã Deus me dá outro comando, eu sou servo. Vocês cantaram uma música ali hoje que mexeu comigo, sabe? Porque Ele é o rei, Ele é o dono, Ele é o líder maior da igreja. Aleluia! Estou lá em Vitória há 25 anos, para a glória de Deus. E estamos juntos nessa visão de saquear o inferno e povoar o céu. Um abraço para vocês e um beijo. Mais forte ainda. Fiquem com esses 2 princípios: direção de Deus e batalha espiritual, amarrando o valente e saqueando os seus bens. Um abraço, meu amado.
vocês deem as mãos aí, quem está ao seu lado, aí, à sua direita, à sua esquerda. Antes que o missionário Jair se retire, ligue as mãos. Essa igreja, todos os irmãos que aqui estão, aqueles que ainda virão até nós, mas que haja um espírito que domine o coração dessa igreja, que seja um espírito e um coração missionário. Deus tem nos dado muitos jovens, mas muitos jovens mesmo. Hoje, 60% da igreja é uma igreja de jovens. E Deus tem um propósito na vida de vocês. Todos nós hoje somos pastores, né? Já começando a branquear o cabelo. Nós somos chamados na idade de vocês. 17, 18, 19 anos. Deus está buscando muitos pastores, eles estão aqui. Nós não queremos você apenas para liderar uma célula, irmão, isso é muito pouco. Nós queremos que o seu coração se abra para que você possa ser enviado para abrir igrejas. Seja aqui na Baixada, seja no estado de São Paulo, em outro estado do Brasil, ou quem sabe até em outra nação do mundo. E o missionário Jair é o nosso pastor, é o pastor da nossa igreja que tem esse espírito desbravador, esse espírito missionário de ir, de nunca ficar, de estar atento ao comando da voz de Deus. E eu queria terminar esse culto com ele orando por todos nós aqui, para que esse espírito de ir, esse espírito de desbravar, esse espírito de começar a obra de Deus do nada, que isso possa tomar o coração de toda essa igreja aqui, nessa noite. Eu creio na transferência, na unção de espírito. Eu creio nessa transferência. E quando Ele liberar esta oração sobre nós aqui nesta noite, nós vamos nos tornar essa igreja. Nós não queremos só células, nós queremos abrir muitas igrejas. Amém, irmãos? Queremos ter o prazer de fazer cultos aqui, para enviar irmãos para outros estados. Queremos o prazer de, em terças-feiras como esta, fazer culto aqui para enviar irmãos para outra cidade. De despedir irmãos para outras nações do mundo. Nós vamos chegar nisso. E eu queria pedir ao missionário Jair que orasse, liberasse essa unção que ele carrega. Ele tem isso com ele. Que ele liberasse isso sobre essa igreja nessa noite. Sobre todos nós que aqui estamos. Que Deus possa mudar o nosso coração, inflamar o nosso coração, que as células sejam apenas o ponto de partida da grande obra que Deus fará através de você, em qualquer lugar. Quantos querem entrar debaixo desta oração, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jovens, adultos, faz assim, apresenta suas mãos nessa posição de receber. Isso, não é levantar não, apresentar assim. Glória a Deus. Deus vai levar a sério esse momento. O Senhor pode contar contigo? O Senhor pode contar contigo, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer caminhar através dos seus pés. O Senhor quer tocar através das tuas mãos. O Senhor quer amar através do teu coração. O Senhor quer falar através da tua boca. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é um momento muito especial. Aleluia. Deus meu. Deus nosso. Deus da igreja. O
Senhor fez o projeto e permitiu a nossa existência para cumprir o teu propósito. Aqui está este povo precioso do Senhor, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, anciãos, anciãs, gente que o Senhor salvou e chamou para cumprir um propósito. Desata, Senhor, sobre a vida deles paixão, encargo, o peso do teu coração, Jesus. O peso que está no teu coração pelas vidas, pelos perdidos, seja gerado poderosamente no espírito de cada um. Que haja paixão ardente, como há no coração do Senhor, de tornar a tua mensagem conhecida, de levar a tua glória àqueles que não a conhecem. Receba, em nome de Jesus, a unção missionária, de conquista, de paixão pelas vidas. Receba, feche as mãos agora e ponha no seu coração com força. Em nome de Jesus, vivifica pelo teu Espírito, que isto incomode cada um de nós, que sejamos consumidos pelo zelo da tua obra, da tua igreja, neste estado, nesta nação. Em nome de Jesus, aplauso para o Senhor. Declare. Erga suas mãos e diga: não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, erga as mãos para o alto, erga. Essa é uma das reuniões daquela que a gente não gostaria que terminasse. É verdade ou não é? Veríamos essas experiências que motivam a nossa fé, que nos inspira, que desperta o chamado a noite inteira aqui. Quero com as mãos erguidas que você levante as mãos em direção ao nosso missionário Jair. Nós vamos orar por ele agora. Ele também tem um encargo enorme nessa igreja. É o nosso vice-presidente. A igreja está vivendo, como ele diz, um novo mover no Brasil inteiro. Ele é uma referência de uma geração de pastores que nasceram, que foram inspirados através da vida dele. Então eu quero terminar esse culto com toda a igreja, abençoando a vida dele,
abençoando a família, a igreja que ele pastoreia em Vitória, abençoando o ministério nacional dele como vice-presidente da igreja. Vamos estar lá sábado agora, junto com ele, o pastor Silvio Galho, vamos estar lá em Vitória, ministrando a todos os irmãos. Então vamos orar agora, em nome de Jesus. Toda a igreja do Senhor, vamos abençoar a vida deste homem, para a glória de Deus. Pai dos céus, nós agora levantamos as mãos sobre a vida do teu servo, do nosso amigo, nosso irmão, o senhor Najair de Oliveira, Pai. O Senhor levantou ele aos 17 anos de idade para ser uma voz nesta nação, para ser uma voz dentro deste ministério. Nós bendizemos o teu nome pela vida dele, pelo coração sensível que ele tem tido ao Senhor, Pai dos céus, e por isso tantas igrejas implantadas, tantas igrejas edificadas. Deus dos céus, agora esse novo momento da igreja no Brasil, que o Senhor possa dar a ele sabedoria, que o Senhor possa dar a ele direção, nesse novo momento que a igreja está vivendo de norte a sul, de leste a oeste, nesta nação, porque é uma geração de pastores que se espelharam nele, que receberam influência do ministério dele e se tornaram o que são, porque o Senhor despertou o chamado deles através da vida do missionário Jair. Pai, abençoe a sua família, sua esposa, suas filhas, seus genros, abençoe a igreja de Vitória do Espírito Santo, Deus dos céus, uma igreja crescente, prevalecente, uma igreja de conquista no estado do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e agradecemos ao Senhor por ter trago ele aqui nesta noite, para nos edificar e despertar para um chamado, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, note bem uma coisa aqui, note bem, quero pedir muita paciência, muita calma, quando os irmãos estiverem saindo, amém? Deixe os irmãos saírem tranquilo, à vontade, né? Os irmãos descerem as escadas, os demais vão batendo papo por aqui e até dar uma brechazinha para você descer. Que Deus abençoe a vida de vocês. A primeira semana, casa de milagres, hein? Aleluia! Deus abençoe vocês, deixa Deus usar vocês, hein? Em nome de Jesus, um abraço e até domingo na celebração.